Olá pessoal, o podcast de hoje aqui a gente traz aqui o Adalto Batista da Conceição. Ele é pecuarista e mora na cidade de Porto Alegre do Norte. E ele veio trazer um fato que aconteceu no dia 21 de novembro de 2020, que foi a morte da sua sobrinha de 19 anos, que deu entrada no hospital ou deu entrada no pronto-socorro da cidade de Porto Alegre do Norte. E aí ele tem um desabafo para fazer aqui, porque a coisa já está se enrolando há bastante tempo e ele quer chamar a atenção da justiça pela morosidade que está acontecendo esse caso, mas não está sendo resolvido. E aí a angústia da família, sofrimento da família, eles querem uma posição da justiça. Então o Adalto procurou a Agência da Notícia e hoje está participando desse podcast especial aqui para falar sobre esse caso. Bom dia, Adalto, seja bem-vindo. Eu queria que você explicasse melhor essa situação aí do caso da sua filha que deu entrada no pronto-socorro, a sua sobrinha que deu entrada no pronto-socorro da cidade de Porto Alegre do Norte. Explica para nós, resumidamente, o que é que aconteceu na época e o que vocês esperam da justiça devido a essa morosidade. Primeiramente, bom dia, Ari. É o seguinte, ao relatar desses fatos, o que mais nos chama a atenção desse ocorrido é que no decorrer desse tempo todo aí, que minha sobrinha faleceu, a gente até então não estava entendendo era nada, certo? Tava uma coisa assim um pouco ofuscada. A menina morreu, teve uma suspeita, essa suspeita nunca veio à tona, né? E aconteceu que meu sobrinho fez uma, digamos assim, uma bobagem, né? Isso, explica o que aconteceu com a sua sobrinha para depois a gente entrar nesse outro caso do seu sobrinho. Não, o que aconteceu é que ela deu entrada no hospital de Porto Alegre do Norte no dia 20 com o namorado, né? Uhum. E ela estava em casa sozinha. A mãe tinha saído para Canabrava do Norte juntamente com o filho dela, o Danilo Henrique. E mais tarde ela recebeu uma ligação do Tiago Alvarenga. Que era o namorado. Que é o namorado dela. Dizendo que ela estava muito mal, que ele foi lá e buscar ela. Ele foi até a casa dela. Isso, até a casa dela. E daí ele pegou ela e levou pro pronto-socorro de Porto Alegre do Norte. Levou pro pronto-socorro de Porto Alegre do Norte. E o que ela tinha, por que ela foi levada pro pronto-socorro de Porto Alegre do Norte? Ari, é o seguinte, há relatos que ela chegou lá como se nada tivesse acontecido. Deu entrada na emergência do hospital e juntamente com o médico lá, o Dr. João Ladei, eles entubaram ela. E o Tiago, como não é médico, não é nada, ajudou o médico a entubar ela, né? Certo. Que a gente entende que foi o que agravou mais, assim, a princípio, a morte dela, o fato foi dela ter sido entubada. Aí tudo bem, entubaram ela lá e parece que depois eles viram que não tinham saída e transferiram ela para Confresa. Trouxeram ela aqui para Confresa. Moral da história, praticamente quando ela já veio para Confresa, ela já estava em fase terminal, estava morta, né? Certo. E ela tinha algum hematoma, alguma coisa assim? Tem algum laudo de algum médico que fala que ela tinha hematoma? Quando ela chegou no hospital em Confresa, ficou constatado os hematomas no pescoço. Quantos hematomas? A necrópsia, eu não vi assim, preto no branco, como se diz o ditado, né? Certo. Mas a necrópsia, segundo os advogados lá no processo, consta mais de 20 hematomas no corpo dela, certo? Com base do que eu ouvi dizer de depoimentos de médica, ela teve traumas e impacto, ela sofreu traumas e impacto. Então, o que acontece? Se esse processo discorre na justiça, é o que a gente quer entender agora, como que uma pessoa sofre traumas e impactos se ela estava sendo socorrida? O que ocasionou esses impactos, esses traumas?
Vocês querem saber o que motivou o namorado dela a levar ela pro hospital e nessa aí situação. ser entubada. E ser entubada, e justo. Agora, assim, o que mais me gera perplexidade desse assunto todo, Ari, é o seguinte. Eu vejo assim, que o cara que faz uma faculdade, um médico, seja ele lá quem for, qualquer nível acadêmico, ele não pode dar um laudo falso, mentiroso, não pode. Né? Eu acho assim, que quando ela chegou na emergência do hospital, eu acho que no decorrer aqui dessa fala, você vai entender que tem alguma coisa que está pairando no ar. A gente quer entender. Se foi impacto, trauma, assim, que chegou em Confresa, que foi constatado... Hematomas. Por que o médico em Porto Alegre não chamou a polícia na hora? Então, tá. Justiça é um mecanismo, não é? Isso mesmo. Então tá, vamos entender mais aqui o raciocínio do caso para vocês que vão acompanhar essa situação aqui. Aí, a sobrinha do Adalto, que ele está aqui em nome da família, deu entrada no Hospital de Porto Alegre do Norte. Ela foi entubada, ela deu entrada com hematomas, certo? A questão é, por que o médico não chamou a polícia para mostrar os hematomas? Isso é a questão de polícia. A segunda, quando ela deu entrada no hospital regional, após entubada, ela deu entrada no Hospital Regional de Confresa. Lá ela veio a óbito. Muito bem. O médico, que é o legista, o laudo do médico legista foi Covid. Certo? Então é isso que eles estão questionando. Houve outra questão, segundo a gente conversando aqui com o senhor Adalto Batista. Passou-se um ano, eles não tiveram uma posição da justiça. Um ano. Aí o que aconteceu? O sobrinho do Adalto, que é irmão da vítima, da Lorena, se irritou com algumas brincadeiras. Provocação, na Provocações, verdade, né? O Tiago provocava ele, cara. Então, esse Tiago namorado, que levou ela para o hospital, provocava o irmão da vítima. Se não bastasse ele ser suspeita da morte, ainda provocava o menino. A família estava isenta dessa questão. Exatamente. Aí o que aconteceu? O sobrinho do Adalto pegou um revólver e disparou quantos tiros? Assim, eu não vou te dizer por certo. Mais ou menos. Quantos tiros atingiu o rapaz? 2 ou 3 tiros pegou no rapaz. Então, atingiu 2 ou 3 tiros num rapaz que era o namorado da Lorena, que levou ela para o hospital. Isso aqui é para vocês entenderem o caso. Muito bem, entendemos o caso. O que o senhor está reivindicando hoje aqui com essa denúncia, senhor Adalto? Quero que o senhor fale o que é que está pegando, o que está acontecendo. O que o senhor espera com essa entrevista mostrar para a sociedade, mostrar para o jurídico? O que é que a família de vocês estão reivindicando no caso da Lorena? O que eu quero, Ari, assim, é que seja feita justiça. Tá entendendo? Porque agora, isso é uma questão pessoal minha. Eu não posso poupar o Tiago Alvarenga, não. Para mim, ele é o assassino da minha sobrinha. Certo. Isso está mais do que provado. Só falta dias ou menos dias esse processo ser concluído. Você está entendendo bem? E por que não está sendo concluído? Não, assim, não está sendo concluído pelo seguinte. Segundo o que eu posso te relatar detalhadamente, meu sobrinho fez essa palhaçada aí. Sim. Ninguém aqui Ele quis se vingar. Ele quis se vingar. Certo. Né? Aquilo que eu falei para você no começo. Um crime vai combater outro crime? Não. Me responde. Vai gerar consequência. O menino fez essa loucura por quê? Ele tinha perdido a irmã dele há quase um ano, mais ou menos. Se não me falha a memória, não vou falar a data precisa. Ele perdeu a irmã dele. Moral da história. A mãe dele vivia para a delegacia, pedindo ao delegado, apure os fatos, investiga. Aí o que acontece? E o Tiago Alvarenga, eu acho que esse nome aqui ele não vai impedir, ninguém vai impedir de eu falar. Você está entendendo bem? Ele já era suspeita do crime. Mas escuta aqui, cara, até que prove o contrário, o que você pode fazer? Nada. O menino perde a cabeça porque ele vivia provocando o menino. Entendi. Inclusive lá, tem uma vizinha da minha mãe, ele não saía de lá tomando cerveja, cantando, gritando, né? Eu não vou dizer quem que é essa vizinha, quem que é esse vizinho,
Tá entendendo? Mas se alguém vê esse podcast, vai saber de quem que eu tô falando. E eles estavam ali. Você tá entendendo bem? E tinha essa movimentação na porta da casa da minha mãe, que era um negócio de som automotivo, essas moagens de rua aí. Desculpa a expressão, eu não tenho nada contra. E meu sobrinho viu ele lá e houve uma provocação entre eles. O menino perdeu a cabeça e fez essa loucura. Tudo bem, fez a loucura, fez. Se tornou, na verdade, a princípio um fugitivo. Mas ele se tornou fugitivo. Vou te contar um fato inusitado. Porque, por mim e meus demais irmãos, o que a gente queria era ter apresentado ele. O advogado só pegou o dinheiro, colocou no bolso. Isso eu posso falar aqui nesse podcast. O advogado pode estar vendo isso agora também. Não, ele pegou ótimo. o dinheiro, colocou no bolso e nós, tem que apresentar esse menino. Esse crime não pode ficar assim. Porque quando você não der, você não teme. Lógico. O que aconteceu? O advogado pegou o dinheiro, guardou no bolso, curtiu o final de ano com ele. Moral da história, não fez a defesa do menino, nem apresentou o menino, que essa era a possibilidade que a lei dava para ele se defender desse crime. Responder, quem sabe, em liberdade. Não estaria preso. Entendeu bem? Certo. E aí? Tá. O menino ficou sem advogado. E ficou foragido. E foragido, é claro, para a justiça ficou, tá foragido ele, né? Aí, E agora ele foi preso. Foi agora no meio do ano verão do meio do ano agora. Ele foi preso. Moral da história, tinha um mandado de prisão em aberto. Se tá em aberto, aí os homens achou... Tem que cumprir. Tem que cumprir. Trouxeram ele para levar ele para São Fé do Araguaia. Ele foi preso lá no Lago dos Viados. Quero relatar aqui os fatos contundentes. Lá teve uma audiência de custódia, foi ouvido pela juíza lá e ficou uns dias lá, até que depois transferiram ele para Porto Alegre. Tem 4 meses e pouco que ele está preso, ele está aqui em Porto Alegre. Nesse caso, vocês já pegaram outro advogado. Bom, aí a coisa complicou, né, patrão? Aí precisava de um bom advogado para poder estar na ativa do processo. E nisso, o advogado que assumiu o caso dele foi que nos deixou orientado e esclarecido da maior parte dos fatos que até então, moral da história, ele estava preso, sendo acusado pelo Tiago Alvarenga por uma tentativa de homicídio. Certo. Moral da história, quando o advogado levantou o processo, que começou a mexer em tudo, porque é muito importante um advogado bom. Eu não digo que todos têm que ganhar a questão, mas quando ele atua, ele dá um sono de paz para o acusado, seja lá quem for, vítima, né? O que aconteceu? Ele conseguiu em mãos os depoimentos dos médicos. Tá. Meu sobrinho preso já foi assim, a partir do momento que ele foi preso, o advogado imediatamente conseguiu interagir junto com o juiz e tudo mais e conseguiram agendar já o primeiro julgamento. Do teu sobrinho. Eu fiquei contente, falei, o cara vai a julgamento, vale as coisas, né? O que aconteceu? Do meu sobrinho. Certo. Adiou-se o primeiro julgamento. Qual o motivo? O motivo, assim, por causa das provas que apareceu. Ah, entendi. Por causa dessas Entendeu? provas. Você entendeu? Até então o Tiago era a vítima. Agora sim, eu não tenho informação jurídica, eu queria saber o seguinte. Agora são 2 réus para eles julgar. O meu sobrinho e o Tiago Alvarenga. E eu sei que na justiça cada caso é um caso. Eles vão tratar do caso da tentativa de homicídio. E eu quero saber como assim, que o que eu quero cobrar da justiça é isso, como que vai ficar a situação do Tiago com tanto depoimento contra a pessoa dele. A questão ele aqui... é acusado e tem prova o suficiente para indiciar ele. A questão aqui, e você quer saber como que vai ficar a situação da sua sobrinha que veio a óbito na data que o namorado dela levou ela para o hospital de Porto Alegre do Norte e que ela foi encaminhada para o hospital de Confresa e entrou em óbito e o médico legista falou que ela morreu de Covid, é isso? A dúvida sua é essa. Tá sobre isso aí. Ok. Por que eles deram o laudo da morte de Covid e sendo que ela não morreu de Covid? Entendi. Porque com base nos depoimentos dos médicos aqui de Confresa, ela sofreu impacto, traumas. Peraí, o que significa essa palavra? Eu não disse pra você que tem coisa que a gente tem que estudar? Eu não tenho estudo, cara. Sou analfabeto praticamente. Mas eu tenho que entender o significado das palavras, não tem? O que é trauma? O que é impacto? Me explica.
E por que nos depoimentos dos médicos, um diz uma coisa, o outro diz outra. O laudo da morte é um e o depoimento é outro. Outra pergunta que eu quero te fazer, eu vou repetir de novo. Por que o doutor João, estou citando o nome dele aqui, não é nenhuma acusação, por que ele não chamou a polícia na hora, cara? É um procedimento legal. Verdade. O que aconteceu ali daquele trajeto de Porto Alegre do Norte até Confresa? E eu até fico assim por entender o que ele tinha de acompanhar. Uai, ele é médico lá em Porto Alegre, acompanhou até Confresa? Existem protocolos que o médico pode acompanhar sim. Mas ficou ali até o presente óbito da menina? Eu quero entender, cara, eu quero que a justiça dê um parecer para a família. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, nós queremos saber o que foi que aconteceu. É um direito de vocês. E outra coisa, se teve o primeiro julgamento, teve o segundo julgamento, presta bem atenção. Agora, uma coisa ali que tem que ficar clara aqui, e tem que chegar, e eu acredito que vai chegar ao conhecimento do juiz, da promotora, por que são retalhadas as provas? Tem uma foto da menina, ele matou minha sobrinha porque ela estava grávida. Cara, a menina estava grávida, poxa. Gente da família, a princípio ficou sabendo, manteve aquela situação calada. Você tá entendendo? O cara matou a menina porque ela estava grávida. Ela estava grávida ou já tinha abortado? Pelo que a minha mãe me explicou, ela já tinha abortado. Ah, entendi. E quando ele houve esse incidente, que ele foi lá, disse que socorrer ela. Eu não sei quem é que vai socorrer os outros e chega com ele no hospital todo quebrado, cara. Me explica isso aí, meu amigo. Eu fui lá socorrer alguém seu e ele chegou todo regaçado. Tem que ter uma história mais concreta a esse respeito. Se estavam só eles dois. Outra coisa, o Ari, que tem que ficar claro, o celular dela tá lá na delegacia de polícia, não foi quebrado o sigilo. Porque ele fala nos depoimentos dele que ela ligou para ele pedindo socorro, que estava passando muito mal. Então tá muito fácil de acabar de esclarecer esses fatos, não tá? É simples, o juiz determina a quebra do sigilo do celular dela e o dele também. Vamos ouvir o que eles dois conversaram. Agora, a complexidade desse caso, o que me deixa assim um pouco sem entender por que quando nós fomos colocar os documentos lá, o advogado mesmo alega, falou, a juíza não aceita a foto da menina grávida, a promotoria de justiça não aceita a foto da menina grávida no processo. Não estão aceitando nem as fotos da necrópsia. Quer dizer, isso aqui não é uma acusação, a gente só quer um esclarecimento. A Constituição é clara, são provas. É plenitude, a ampla defesa das pessoas em qualquer processo. Aí você tem um probleminha lá na tua casa lá e cai uns armários pro chão e alguém te aponta o dedo, você vai ter que ter uma justificativa para aquilo, não vai? Justiça não vem do derivado da palavra justificar? Agora ele vai ter que justificar isso aí. Ele conta no depoimento, ela me ligou me pedindo socorro. Cadê? Não quebraram o sigilo desse celular, e tem que quebrar. Tá vendo uma falha até da minha família aí, porque eles não estão prestando atenção na gravidade da situação. Meu sobrinho tá preso, acusado de homicídio. O cara que tá preso lá, acusado do homicídio, que ele é réu confesso, eu não preciso mentir aqui pra ninguém. Tá provando que o cara matou a irmã dele. Como é que fica essa situação agora? A quem cabe acatar essa denúncia agora? Se tem um processo que está rolando. E eu cobro aqui hoje, publicamente, falo para você, o judiciário tem que nos dar uma resposta. A gente sabe que fazer coisas erradas não é o problema, arcar com as consequências é o problema. O senhor Tiago Alvarenga, pela família, ele não escapa não. Ele matou a minha sobrinha. Eu afirmo isso aqui. Certo? Ele agora deixa de ser vítima e é acusado também. Então, o importante de tudo isso que está acontecendo aqui hoje, o Ari, é que a sociedade fique sabendo, porque muitos... É claro, todo mundo tem os seus. Se fosse assim, não existia advogado para defender as pessoas na justiça diante de qualquer fato ou de consequência. Não é verdade? Todo mundo que vai...
faz coisa errada, tem que ter um advogado. Ele não pode ser levado a juízo sem um advogado. Agora, o que as pessoas precisam, publicamente, o meu maior interesse disso aqui hoje é que as pessoas fiquem sabendo dessa verdade. Ele não é só suspeito, agora ele é acusado. E ele vai ter que se defender. Primeira coisa, ele vai ter que provar. O depoimento do médico de Confresa, ele tem que desmentir ele, não tem? Ele fez faculdade de medicina para desmentir esse médico agora? Essa médica que atendeu lá? Como é que fica essa situação? E quem sou eu para desmentir quem deu os laudos e quem deu o seu depoimento? Quem sou eu? Simplesmente eu cobro do judiciário quem foi que matou Lorena. Porque a investigação teve e a polícia trabalhou muito bem no caso. Mas você pode notar, só houve colhimento do depoimento dos médicos depois que o sobrinho fez a papagaiada. Tinha que acontecer algo de errado para poder aquele... Porque a gente não tava... A gente tava com aquele, sabe? A gente já tinha perdido mesmo, Maria. Depois que perde, que morre, você não faz questão. Já perdeu, você tem que lutar enquanto você tem vida. Agora eu quero te dizer uma coisa, enquanto eu tiver vida, essa causa não vai cessar, não. O assassino de Lorena, ele vai ter que dar as caras. Porque ela foi estrangulada. Pra que entubar uma pessoa que não estava com Covid, cara? E outra, ela vinha sofrendo espancamento, há relato no seio da família, ela vinha sofrendo espancamento há tempo, ela tinha uma perna dela, estava com princípio de trombose, foi provado, foi impacto. O que é impacto? Eu pergunto, o que é impacto? O que é trauma? Trauma é uma fratura exposta, uma coisa, né? Impacto é o quê? Pancada, é porrada, não é? É assim que a gente fala, né? Eu acho que sim. Deve ser isso. Então, se você tiver que me fazer alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Mas eu acho que praticamente eu tinha que dizer tudo que eu tinha para te falar. Não, é isso sabe? mesmo. E eu quero deixar claro para a sociedade que a minha sobrinha, ela não teve morte de causa natural, ela foi assassinada. E o que me preocupa mais no judiciário, vou resumir agora, vou deixar bem claro para você. Por que há retaliação quando coloca as provas lá? Os advogados têm que estar brigando para poder provar tudo. Quem que não aceita? É a promotoria. Promotoria pública. Promotoria pública. Tá entendendo? Daí por isso que já vai pro terceiro. Por isso já vai pro terceiro julgamento. Os Adiou outros o primeiro, dois justamente. foi cancelado. Porque eu acho que eles são surpreendidos com as provas que caem lá. E você sabe o que a minha preocupação maior é porque se eles não fizerem o terceiro julgamento, pode aparecer muito mais coisa. Nós nem sabemos o que isso pode ainda dar. Isso é uma cantiga que pode ir dias. Pode quebrar a bronca de um aqui, mas a barra do outro vai ficando cada dia mais complicada. Então, se eles dessem um parecer mais rápido, era bom para todo mundo, seria bom para a família, seria bom até para o lado oposto, não me importa. Né? Então tá bom. Acabava com essa morosidade da justiça. A família tá sofrendo, certo? Claro, cara. Bom, você perde uma sobrinha. é jovem, né? É jovem, 19 19 anos na época. Você perde uma sobrinha. Um ano depois não tem resposta de nada. O sobrinho vai lá e faz uma palhaçada dessa. Pica fogo no cara. O que quis você resolver? Eu sou tio do rapaz, eu tenho consciência do que eu tô falando. É injusto você fazer isso com as pessoas, não pode. Até que se prova o contrário, agora provou o contrário, que até então nós não tinha prova. E por que agora a justiça resolveu pisar no freio? O judiciário vem pisando no freio. Uma morosidade que interessante. Se não tivesse parecido prova, talvez tinha acontecido o julgamento rápido. Meu sobrinho talvez já não tivesse nem em Porto Alegre mais. Estava lá para Água Boa, para outro lugar qualquer. Então, resumo, eu quero justiça, só isso, mais nada. Eu quero que seja esclarecida a morte da Lorena. Por quê? Que apareceu um laudo de Covid, agora tudo o contrário que estão dizendo, cara. Tem muita coisa suspeita, né? Na sua opinião, né? Na minha opinião, não, eu vou ser sincero com você, tudo suspeito. E o tal do Tiago Alvarenga tem que deixar claro que ele se diz uma pessoa muito influente, sabe? Você tá entendendo? Eu sou evangélico, mas eu sei que essas entidades de classe, elas não é para nos desmoralizar, não. Ela contribui muito bem com a formação do homem.
Né? Então, na época, isso aí eu posso dizer para você que eu sou maçom, cara. Poxa, eu conheço muitos maçons, para mim são as pessoas de bem. Né? Então, mas ele usava lá um termo de iniciação, que se fala. Que você sabe que um maçom só cresce se ele estudar, né? Se ele não estudar, ele não é nada. É como qualquer outra pessoa. Mas se ele for um cara dedicado, você cresce. Na vida também é assim, né? Todo mundo que estudou progrediu, não progrediu? Eu não progredi porque eu não estudei. Então, na sua opinião, o senhor acha que o Thiago Alvarenga está sendo beneficiado? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu também faço parte de entidade de classe. É claro, você não vai deixar de defender teu irmão para defender quem machucou ele, não? Não, lógico. Você está entendendo? Se você for meu colega de serviço, meu amigo mesmo, e eu vejo você prejudicado, você acha que eu vou defender o outro? Eu não vou te defender? Em qualquer carreira, em qualquer segmento social, em qualquer instituição, existe isso. É claro. Você sabe que eu até concordo com isso, porque senão eu não estaria aqui brigando pela minha família. Eu estou expondo aqui a minha família. Agora, o que não é justo é você ser um traficante de influência. Agora, presta bem atenção, Ari. Eu sou amigo do delegado. Eu sou amigo do juiz. Eu sou amigo do promotor. Eu sou amigo de fulano de tal. Isso vai me trazer que resultado? Me responde. Amigo deles é quem não dá trabalho para eles, cara. Você deu trabalho pro delegado, você deu trabalho pro juiz, deu trabalho pro promotor, ele é seu amigo quando? Me responde. Eu sou amigo do comandante da polícia aqui de Confresa, aí daí a pouco tô indo na rua fazendo arruaça. Ele é obrigado, tem que tomar as medidas cabíveis, não é verdade? Que amizade é essa? Me responde. Eu acho assim que quando a pessoa tem amizades de influência, vamos dizer assim, eu sou teu amigo, Ari. Nós podemos passar na rua, não precisa nem se cumprimentar. À noite nós podemos tomar um café, quem sabe? Você vai lá para casa, nós vamos jantar lá em casa. Então, o que me revolta disso tudo é só isso aí. É que o cara, além de ser agora, ele era vítima. Parabéns para ele estava em cima da carne seca. Agora ele é acusado. E ainda ser acusado por tráfico de influência. Entendi. Perfeito. E outra coisa, Ari, que eu não quero expor aqui, eu não quero expor mais nome. Eu falei do Dr. Ron, até me sinto assim um pouco constrangido. Mas ele envolveu gente demais no processo. Presta bem atenção. Tem pessoas demais envolvidas. Mas não foi a família da Lorena. Não fui eu que coloquei aquelas pessoas lá, não. Foi ele. Ele que deu explicação para eles lá agora. É ele que responda, né? Ele que responda. Muito bem. Bom, pessoal, vocês conseguiram entender o caso aqui? O senhor Adalto, o que ele quer? Ele quer que a justiça seja mais rápida. Ele procurou a imprensa para desabafar e colocar a sua opinião. A família dele está sofrendo e eles querem um resultado rápido, né? Então, para a gente finalizar, Adalto, deixa um recado aí para a justiça. Aqui o Fórum de Porto Alegre do Norte. Qual que é a sua reivindicação e o que a sua família está passando esse momento hoje, que vocês querem essa resposta e que vocês querem que a coisa aconteça rápido? Ari, primeira coisa que eu vou te falar é dentro de um contexto religioso. A Bíblia diz que quem não honra pai e mãe não tem dignidade nenhuma nessa terra. E eu estou aqui por causa da minha mãe, por causa do sofrimento dela. A minha mãe está com 70 anos e esse neto que está preso é quem cuida dela, é quem cuida dos negócios dela. É um menino muito bem criado. Eu não estou aqui querendo isentar meu sobrinho do erro que ele fez, não. Certo. Eu estou aqui tentando esclarecer para a sociedade o sofrimento que a gente está enfrentando, né? E quero elevar aqui o meu respeito ao judiciário, à promotoria de justiça. Mas se justiça existe, assim como tem Deus no céu, mas que ela seja feita, nos esclareça o mais rápido possível esse caso, acaba logo com isso. Com a tortura. Acaba com o sofrimento. Eu tenho certeza que se nós estamos sofrendo, a família do Thiago também está sofrendo. Eu estou aqui expondo uma coisa que eles cuidam dessa situação. Né? Eu não estou pedindo aqui clemência, né? Para que tenha meus privilégios concedidos, não. Tanto a mim quanto a minha família, não. Mas que cabe logo com essa dúvida, que a sociedade não faça um julgamento, como se diz, precipitado antes que eles decidam. Porque está todo mundo sabendo agora, vai ficar sabendo dessa situação.
né? E que agora, no dia 23, que é o julgamento do menino, que não adia mais não, faça esse julgamento. Né? Eu acredito tanto em Deus como acredito na justiça dessa terra. Eu não estou aqui para ferir o mérito de ninguém. Até desde já quero te pedir desculpa pelas, assim, se for com alguma palavra mal colocada, viu? Você me perdoa. Não é essa a minha intenção de chegar aqui e acusar, mas eu quero que a justiça seja feita e acaba com essa agonia. Essa questão de ficar acusando as pessoas, isso é horrível, cara. Isso é triste demais. Foi você quem fez, eu tenho as provas? Não tenho. Então não acusa, cara. Até que tudo se prove o contrário, tenha paciência, fé em Deus, que justiça existe, assim como existe Deus no céu. Aliás, quando prenderam meu sobrinho, porque a gente ficou numa saia justa, num jogo de sinuca, eu foi alegre. Você acredita num trem desse? Falei, graças a Deus, porque Deus tem as formas de tratar dessas causas. Talvez aquilo que vem para atrapalhar é as bênçãos que Ele vai nos proporcionar no futuro. Quando é por Deus, aquilo que vem para atrapalhar ajuda. Olha o que eles fizeram, prenderam o menino. Até então nós nem sabíamos no que isso ia dar. Certo. Ficou claro? Ficou. Então o recado que eu deixo para a sociedade é esse. Não façam julgamentos precipitados. Não façam isso não. Porque o motivo de eu estar aqui é porque tem muita gente do lado dele achando que ele é um bom menino, é um mocinho, é um santinho. E estão enganados. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Ninguém vai impedir de eu falar isso aqui não. Ele é um psicopata, ele é um cara perigosíssimo. Ele é influente. Né? Pessoas que têm tráfico de influência tem que tomar cuidado com eles. Ele faz mal para a sociedade. Muito bem. Bom, pessoal, fica aí o apelo do tio da vítima, da Lorena, e fica essa questão aí. A questão ele está reivindicando aqui é para que aconteça logo esse julgamento e acabe com o sofrimento da família. Pessoal, um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo podcast.